Atos 14, versículo 19, diz assim: então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, e então apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo. Ele se levantou. Desculpa, eu pulei aqui. Eu estou embriagado, irmãos. Eu estou sério mesmo, eu estou embriagadinho aqui. Peço perdão a vocês. Eu vou ler novamente o 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Eu queria que você repetisse junto comigo assim: pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Até aí. Vamos fazer uma oração? Feche os olhos aí por um minuto. Pai, nós te agradecemos porque verdadeiramente, se fôssemos embora agora, sairemos daqui cheios, completos, tocados pela tua presença. Mas nós sabemos que existe algo que só tu sabes, preparado para nós, ainda nessa noite. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que a tua palavra possa ser pregada nesta noite, com liberdade, Deus, com autoridade, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações, fale ao nosso espírito, fale individualmente, Deus, com cada um que aqui está, porque nós precisamos da tua palavra, que é um alimento vivo, que é um alimento, Senhor, espiritual para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus eu repreendo, desfaço toda e qualquer ação maligna contra este ministério, contra este local, contra estas vidas. Em nome de Jesus, como igreja, nós repreendemos Satanás e seus demônios de agirem no nosso meio e declaramos liberdade total e plena do teu Espírito Santo e somente do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaude geral, então, vai. Amém. Paulo parecia que estava morto. Sabe, irmãos, aqui nesse texto que nós lemos de Atos 14, em Listra e em Derbe, um local, havia muitos doentes, enfermos, homens paralíticos, e Paulinho, apóstolo Paulo, brother, passou e começou a curar, fazer milagres, prodígios em nome de Jesus. Sabe, as pessoas viram Paulo fazendo tantos milagres que elas começaram a idolatrar Paulo e Barnabé. Mas sabe o que aconteceu? As pessoas adoravam a falsos deuses e começaram a vir a adorar a Paulo, e começaram a trazer animais para oferecer a Paulo a sacrifício. Paulo logo rasgou as suas vestes e falou: não, peraí, nós somos homens, somos humanos como vocês, não somos deuses, não somos os seus deuses. Por favor, parem. Só temos um único Senhor e Salvador, no qual nós curamos, através de Jesus. Sabe, o texto fala que alguns judeus chegaram lá, fariseus, posso crer, e mudaram o discurso da galera, como você pode ler. O texto fala que eles mudaram o ânimo das multidões. Alguém já mudou o teu ânimo? Você já chegou em casa bem, e aí de repente o teu cachorro fez cocô na tua cama, mudou o teu ânimo? Os caras mudaram o ânimo da galera. Uma galera que estava venerando Paulo passou a apedrejar Paulo. Como isso é possível, cara?
Um dia você gosta, outro dia você não gosta. Um dia você fala bem, outro dia você sai por essa porta desviado falando mal. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo estava lá, pregando o Evangelho. E aí mudaram os ânimos da galera. Quem são esses caras, né? Acontece que Paulo foi apedrejado, a tal ponto que ficou deitado, estirado, e pensavam que ele estava morto. Alguém já se fingiu de morto aqui? Pelo menos está dormindo sim, né? Tipo assim, vou fingir que estou dormindo, né? Mas alguém aqui já teve medo de achar que alguém estava morto e a pessoa estava dormindo? Isso já aconteceu comigo. Um dia eu olhei para minha esposa, rapaz, eu olhei para ela, estava com a cara, tipo, dormindo, congelada, que por um segundo eu tive uma certeza ali no momento rápido que ela estava morta. Eu fiquei mal, assustado, chorei. Falei, meu Deus! Na hora foi sinistro, cara. Na hora foi sinistro. Eu descobri que a risada do Felipe é parecida com a do Lucas. Olha, cara, eu tinha percebido isso. Beleza, abafa o caso. Alguém aqui já fingiu que estava dormindo? Levanta sua mão. Principalmente quando tem um boletim. Quais são os motivos? Quando tem um boletim, não é? Minha mãe vai descobrir minhas notas, eu vou para a cama mais cedo, antes que ela chegue do trabalho. Aí tua mãe abre a porta e tu tá assim, ó. Nem tá dormindo, mas finge que tá dormindo, finge, não é? Quantos aqui? Levante a mão de novo. Por causa de B.O. Sem ser brincadeira, por causa de B.O. Mantém a mão levantada. E quantos estão mentindo agora? Pode levantar a mão também. Não, ninguém está mentindo, está todo mundo falando a verdade, né? Meu Deus, cara. Eu fingi que eu estava dormindo muito. Sabe, você vai para a cama mais cedo, como eu falei. Cara, Paulo se fingiu de morto. Cara. Você pode perceber aqui na passagem que Paulo, eles levaram Paulo arrastado, mas quando saíram daquele local, Paulo levantou. Tu acha que Paulo não se fingiu de morto ali? Dá uma lidinha aqui, avalia. Paulo se fingiu de morto. Também o cara tomou tanta pedrada, ou estava desmaiado, mas eu acho que ele se fingiu de morto. Eu preparei um vídeo aqui para a gente ver. Apaga geral aí, por favor. Apaga esse aqui também, que é melhor. Som também. Não sei se tem som. Não assusta não. Apaga esse aqui, ó. Tá, quando vem isso? Não é só você que se finge de que está dormindo. Olha isso. Esqueceu dos melhores.
Gato da hora. Quero que nem um ursinho. Ator, esse é ator. Esse é ator, velho. Esse é do Flame. Ih, fraquinho, tio. Olha o hamster. Olha o hamster. Olha o hamster. Muito legal. Ai, que legal, cara. Muito bom, né? Ai, meu Deus do céu, cara. Muito legal, né, cara? Pois é, não é só você que já se fingiu aí também. Você vê só os animais também. Irmãos, muito legal. Eu coloquei esse vídeo porque eu achei ele muito engraçado. Pra gente dar um pouquinho de risada, né? Paulo também se fingiu de morto. Se fingiu de morto para o mundo. Se fingiu de morto para todos que o apedrejaram. Se fingiu de morto para todos que negavam a Jesus. Se fingiu de morto para os seus inimigos. Dentro de cada um de nós tem uma pessoa que só Deus e nós conhecemos. Uma pessoa, uma personalidade que tem uma natureza pecaminosa. Diga natureza pecaminosa. Sabe, que só você conhece. Que só você conhece. Eu não conheço, seu pai não conhece, seu melhor amigo não conhece, só você conhece. Assim como eu também tenho a minha natureza pecaminosa, que só eu conheço o tamanho da podridão que é. Sim ou não? Talvez você não tenha uma conversa tão franca em outro lugar, talvez ninguém acorde você para esta situação tão importante de ser reconhecida como essa personalidade carnal que há em nós. Mas eu gostaria de deixar muito claro para que você saiba que você não é essencialmente essa personalidade carnal que pode-se dizer que em grande parte do seu dia tenta tomar conta da sua mente. Você não é isso. A culpa foi lá atrás, quando Adão e Eva decidiram pecar, foram enganados pela serpente e resolveram desobedecer a Deus. A partir dali, toda a natureza pecaminosa surgiu. Então nós nascemos e carregamos isso, e foi por isso que Jesus veio. E nós tivemos e temos até hoje a oportunidade de não mais viver por essa natureza pecaminosa que há em nós, mas escolher viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito. Quando nós encontramos a palavra de Deus e cremos em Deus e na sua palavra, e nós o aceitamos, nós passamos a obter uma nova vida. Nós temos a oportunidade de obter uma nova personalidade, posso assim dizer, uma nova mentalidade, algo que não pertence a nós. Quando nós temos o desejo de conhecer a Jesus, essa dádiva é nos dada. Nós passamos a ter uma sabedoria dos céus e não mais de uma natureza pecaminosa. Algo que vem do Espírito Santo. Algo que vem para nos transformar dessa natureza pecaminosa, dia após dia, mês após mês, ano após ano, até Jesus voltar. Mas se e somente se nós deixarmos, diga, somente se eu deixar, a personalidade de Deus virá sobre mim. Pode falar, a personalidade de Deus virá sobre mim. Abra o livro de Romanos, um pouquinho mais para frente, é o próximo livro, depois de Atos, capítulo 8 de Romanos, versículos 5 a 8.
diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Olha o ouro que a Bíblia diz. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Olha o que a palavra te esclarece e me esclarece. Por quê? Porque não se submete à lei de Deus, nem pode se fazer submeter à lei de Deus. Versículo 8: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Amém? Amém. Romanos 8, versículo 13, diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente terem medo, mas receberam o Espírito que os torna filhos, filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. Até aí. Amém? Paulo se fez de morto para os que estavam no pecado, mas ele estava vivo para as coisas de Deus. E para quem queria Deus, Paulo também estava vivo. Paulo estava disponível a pregar o Evangelho, mesmo depois de ser apedrejado. Espera aí, vou fazer um parênteses aqui. Se você pregasse o Evangelho na praia, te enchesse de pedrada, te arrastasse para outro lugar, desmaiado, fingindo-se de morto, de tanta pedrada, tu ia continuar a pregar o Evangelho naquele dia? Ou no outro? Pensa aí. Paulo fez isso, cara. Paulo realmente não, ele estava morrendo para os atos do corpo, como diz em Romanos, versículo 13. Paulo estava totalmente entregue ao Espírito, e o que eu quero dizer e que me chama a atenção é que nós, se formos guiados pelo Espírito, Ele nos ajudará a matarmos os atos do nosso corpo, que todos nós temos. Não pense, opa, ele está falando comigo. Nós estamos falando com todos, porque todos nós nascemos de uma natureza pecaminosa, mas o diabo não quer que você pare para pensar. O diabo quer que você pense que você e a Globo, plim, plim, estão numa conexão, estão de acordo. Afinal de contas, eu só faço o que passa na televisão. Se na televisão passa, não tem problema. Afinal de contas, todo mundo vê. O que eu estou fazendo é completamente normal? Não é, e a gente sabe que não é. Aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são iluminados pela glória de Deus e começam a enxergar os seus erros. Nós sabemos que podemos fazer tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito fumar cigarro? É lícito. Você pode ir lá comprar e dar dinheiro para o governo e se matar. É lícito beber cerveja. Você pode ir lá e comprar e dar dinheiro para o governo e se matar. É lícito se prostituir. Você pode ir lá se prostituir e se matar. Mas não me convém fumar cigarro, não me convém beber álcool, não me convém me prostituir, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, diz o Senhor. Então, nós precisamos aprender a acreditar que pelo Espírito nós podemos morrer para os atos do nosso corpo. E eu me coloco totalmente nessa palavra. Mas eu preciso dessa palavra, e eu preciso que essa palavra me alimente, me inspire, me fortaleça e me faça vencer o pecado. Quem está aqui diz amém? Amém. Será que só tem eu de pecador aqui? Quantos pecadores estão nesse lugar? Será que você pode dar uma salva de palmas a Jesus?
glória que será revelada nas nossas vidas. Ou seja, Paulo fala que os sofrimentos que ele teve, cara, o cara foi apedrejado, uma das coisas só, chicoteado, não se comparam com a glória que há de ser revelada para nós. Cara, eu não consigo nem dar um exemplo, mas é tipo assim: varre a tua casa, que eu te dou uma mansão. Tipo, não dá para comparar. Tipo, sei lá, cara, deixa eu pisar no teu dedinho, e depois eu te dou tudo que você precisa. Porque, cara, Paulo sofria de verdade, mas eu quero trazer para cá: ninguém aqui é apedrejado, amém? No máximo um bullying, e dói, e é sério, e é grave. Mas apedrejado, tudo bem. Os caras estão dando facada, estão matando, né? O negócio tá pesado também, né? Vemos e convenhamos. Mas espera aí, porque alguém está pregando o evangelho no Brasil? Eu acho que não. Paulo foi apedrejado porque ele estava fazendo o bem, cara. E a gente toma castigo, toma rapa dos nossos inimigos, porque a gente está pisando na bola. E depois a gente vem choramingar, falando: pô, me pegaram, pô, me roubaram, pô, me tiraram. Mas será que tu não fez nada para merecer isso, cara? Será que tua vida está diante do altar de bonitinha? Pô, não é melhor tu reconhecer os teus pecados? Não é melhor tu ser humilde e pequeno, para que você reconheça e se conserte? Cara, Paulo estava fazendo bem, foi apedrejado, seguiu firme. Tem gente, cara, que roubaram meu celular, dá mó raiva, eu sei, mas espera aí, não precisa desviar por causa disso. Não precisa pecar por causa disso. Ou pior, como eu falei, às vezes, cara, você está na brecha, você está mentindo, sei lá, qual que é o problema da pessoa. Aí, cara, o diabo vem com autoridade, te rouba mesmo, te derruba da bicicleta, faz tu ralar a cara, faz tudo. Isso já aconteceu comigo, irmãos, posso falar. Estava na brecha, caí de moto, tenho certeza que foi por causa disso. Tenho certeza, cara. Deus me ministrou. Então a gente precisa saber algo. Meu irmão, se a tua vida não está legal, saiba o porquê, descubra o porquê. Não é porque algo aconteceu na tua vida que você está em pecado. Mas espera aí, dá para saber, cara. Dá para saber. Sabe, Deus revela. Deus mostra, e é sempre por amor. A pessoa está cambaleando, está andando aos trancos e barrancos. Eu falei: meu, está tudo bem? Pô, está tudo bem, cara. Ralado, machucado. Cara, tem uns amigos meus que eu encontro na rua, cara bêbado, virado. Eu vou pra praia 10 horas da manhã, o cara tá voltando molhado da balada. Parece tomar um banho de chuveirinho, cheiro de pinga. Eu falo: olha aí, cara, quanto tempo, bem, tu tá legal? Putz, tô legal, velho. Tô muito legal. Tô bem. Pô, meu irmão, tu tá aqui, cara, no canal 6, tu vai até o Saboó, a pé. Ah, meu irmão, aqui, velho, tô legal, tô legal. Será que ele tá legal mesmo? Será que nós estamos legais mesmo? Será que a nossa natureza pecaminosa não está sendo escondida de tal forma que nós não queremos mostrá-la? E por isso, nós estamos sofrendo. Será que isso está acontecendo com você? Deus está trazendo essa palavra porque, irmãos, é tempo de receber o fogo do Senhor. É tempo de receber a glória do Senhor. Mas para isso você precisa estar preparado. Deus não dá nada sem que nós estejamos preparados. Quem quer receber a glória de Deus? Quem quer ser cheio da presença de Deus? Nós precisamos olhar para o que Paulo disse. O sofrimento que eu tive não se compara ao que Deus tem reservado para mim, para nós. A nossa carne grita, a minha carne grita, a sua carne grita por tanta coisa mais leve do que uma pedrada. Cara, a nossa carne grita para não perdoar, a nossa carne grita para não orar. Não vai orar. Mais um pouco de videogame, mais um pouco de WhatsApp, mais um pouco de Facebook. Não vai ler a Bíblia, não vai ler a Bíblia. Não, vai sair, vai pra rua.
Quantas vezes a tua carne grita para tu não fazer as coisas de Deus? Pais pedem coisas para os filhos. Meu Deus, irmão, eu sei que isso é uma prova. Só que se tu não passar aprovado, tu não vai passar da próxima prova. Porque se a próxima que virá, depois que tu levar mais de boa os teus pais, é muito pior, irmãos. Você está sendo treinado por algo que você não sabe. Como eu vi isso da minha mãe, eu estou velho. Agora eu falo, você não sabe o que é ter responsabilidade, meu filho. E a carne grita. A carne grita. Não vou fazer. A carne grita. O espírito está lá, está morto. E a carne, filho, faz isso. Não vou fazer. Não dá nem tempo do espírito. Ei, faça. É rápido. Você vai alegrar tua mãe. Você vai se sentir bem depois. Não dá nem tempo de ouvir a voz do espírito. Não, mãe. Putz, mãe. Aí a tua mãe fica brava. Pô, meu, sustento a casa, trabalho todos os dias e te peço uma coisa e tu não faz. Aí é o motivo que tu pediu para o Tasmania vir e arrebentar com tudo, cara. Mas você que pediu. A culpa é, não vou falar de quem é a culpa, Deus é quem fala. A culpa é de quem? Exatamente. Estamos aqui para refletir, amém? Amém. Você está aqui para andar no Vale de Sal, tomar um copo d'água e sair daqui puro, limpo e santo. Não vai funcionar, né, irmão? Não vai funcionar. Sabe, a nossa carne não se converte, cara. Mas eu não consigo. Tu não consegue, eu também não consigo. Se não formos guiados pelo Espírito. Mas eu vou pro flame. Pai, que saco, vai falar a mesma coisa, vai falar disso. Mas cara, quem é que está errado aqui? A palavra que está errada? Não, somos nós que estamos errados. Mas ela não muda. A tua carne não muda, a tua vontade não muda, se você não for guiado pelo Espírito. É o Espírito que te transforma. Diga, é o Espírito que me transforma. É o Espírito que muda a minha mente. É o Espírito Santo. Irmãos, não é possível a tua carne se converter. Desiste, tu está tentando errado. Cara, tem gente que continua querendo ser amigo do gatinho da escola, amiga do gatinho da escola, amigo da gatinha da escola. A tua carne não vai se converter. Ela vai continuar sendo bonita, ele vai continuar sendo bonito, mas se você não se posicionar, tu pode ser o vice-querubim. Uma hora tu está fadado a cair, cara. E aí você vai ser chamado de burro espiritual. Porque eu sabia, mas não dá, na carne não dá, cara. Todas as vezes que eu tentei na carne, eu me lasquei. Mas, no primeiro ano de conversão, né? Eu perguntei aqui, hein? Quanto tempo você tem no flame? Nem sabia que Deus ia revelar isso, ó. Quanto tempo você tem de flame? Quanto tempo você está patinando com Jesus? Hein? Não estou dizendo que você não pode errar, que eu erro. Só que não ser confrontado, ou não aceitar, ou não querer morrer para o mundo, achando que dá certo, isso é o maior engano de alguém que busca a Deus na igreja. E tem gente que é assim, infelizmente, tem gente que é assim. As pessoas acham que porque elas vêm para a igreja, elas podem continuar com a mesma mentalidade das pessoas que estão no mundo. Não dá, galera. Ou tu fecha com Jesus, ou tu fecha com a Babilônia. Não dá. Se você estava com dúvida, hoje Deus vem e te fala, não dá mesmo, não tem como, ou fecha comigo, ou fecha com a Babilônia. Posso ouvir um amém? Amém. Mas, cara, se a sua mente é a mente de Cristo, você vence a vontade da sua carne. Você não enfrenta ela, você sai de cena,
você você foge da tentação. Cara, tá passando uma gata ali, eu tô ligado que eu vou olhar, eu tô ligado que eu vou ficar olhando, deixa eu passar pelo outro lado, porque a minha carne não se converte. Quanto mais longe, mais difícil de eu errar, de eu pecar. Nós precisamos nos afastar das coisas que nos levam à morte. E quando nós temos a mente de Cristo, nós entendemos, porque, entenda bem, não tem como você ser do mundo e ser de Deus. Não tem como você ter a mente do mundo e ter a mente de Deus. Se você quiser que as pessoas do mundo te achem um cara normal e você quer ao mesmo tempo agradar a Deus, você não vai conseguir, cara. Você não vai conseguir. A galera do mundo vai uma hora falar: meu, esse cara aí está viajando, esse cara está pagando de louco, por que ele não cola mais com a gente? Só porque a gente acende um Buda na roda. Por que ele não cola mais com a gente? Porque a gente só fala de mina, só fala de droga, só fala mal do professor, só fala de zoar a galera. Pô, por que esse cara não anda mais com a gente? Por que será? E aí você pensa: pô, se eu parar de andar com os caras, porque a Bíblia me ensina a não andar na roda dos escarnecedores, o que eles vão pensar de mim? Não dá para você se incomodar com a galera do mundo. Não dá. O dia, não estou aqui para falar de mim, mas o dia que eu entendi isso, a minha vida mudou, cara. Deus começou a me encher. Eu comecei a entender mais coisas. E quantos jovens têm vergonha de Deus? Quantos jovens não querem morrer para o mundo? Portanto, é necessário que você morra para a sua vida lá fora, que não te ajuda nos estudos, que não te ajuda no trabalho, que não te ajuda com os seus pais, que não te ajuda a ter tempo produtivo. Começa a cortar isso, você vai ver que você vai ter tempo para ler a Bíblia, você vai ter tempo para adorar a Deus, você vai ter tempo para aprender a tocar violão, você vai ter tempo para aprender a fazer um Muay Thai aqui, você vai ter tempo para fazer um monte de coisa. O problema é a preocupação com os amigos do mundo. Cara, nós devemos amá-los, mas nós não podemos concordar com o que eles pensam. Posso ouvir um amém? Amém. Será que você está me entendendo? Sim. Deus está dando mais um alerta. Deus não enche a casa dele da presença se não estiver preparada. Você quer se preparar? Você quer ver o flame cheio da glória de Deus? Deus está falando conosco. Deus está falando conosco, amém? Amém. Portanto, é necessário que eu morra para as vontades que me influenciam nesse mundo, para que Deus viva dentro de mim e as suas vontades operem na minha vida. Romanos 6, versículo 6, não precisa abrir, diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. O que isso quer dizer? O nosso velho homem foi crucificado com Jesus quando nós o aceitamos. Jesus morreu, amém? Amém. Jesus ressuscitou, amém? Amém? Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. O pecado gera o quê? Nós precisamos vencer o pecado. Qual a forma de vencermos o pecado? Aceitando aquele que um dia morreu, mas que ressuscitou. Ora, se aceitamos aquele que foi crucificado e morreu e foi ressuscitado, também com ele seremos ressuscitados no Espírito. Sabe por que uma vida é totalmente transformada? Porque ela aceitou verdadeiramente o sacrifício de Jesus. Porque ela verdadeiramente entendeu quem é Jesus. Ela conseguiu sentir o que Jesus, de certa forma, passou na terra. Ela não está lidando com Jesus como um livro de história que eu leio numa aula e no outro dia eu nem lembro mais porque é chato. Ela entendeu o que aconteceu, e ela entendeu o sacrifício, sofreu com ele, morreu com ele, o aceitou, entendeu o seu amor por nós. E então o Espírito Santo vem e mata o nosso corpo pecaminoso. Ela está ali, a natureza está ali, irmão, mas se você o aceita, se você o recebe,
Não um dia como numa aula de história, mas todo dia você lê, todo dia você lembra, todo dia você fala, todo dia você agradece. O Senhor está ressuscitando o teu espírito que havia morrido, e está matando a tua carne que estava viva. Então você começa a saber o que é alegria de verdade. E então você começa a saber quais são os teus dons que Deus tem para você. E então você era gago, começa a falar. Você tinha vergonha, começa a pregar. Você não sabia fazer nada, começa a ter um monte de talento, porque os frutos do Espírito serão derramados sobre a sua vida. Você pegou a oportunidade de receber aí. Amém? Aplausos. Vou falar de novo. Você receber. E aí, os frutos do Espírito são derramados sobre a sua vida. Amém? Paulo se fingiu de morto para que as pessoas parassem de afrontá-lo. Ele resistiu ao diabo que estava na vida daquelas pessoas e ele fugiu. Porque a palavra de Deus fala: resistia, vai embora já? Não te ouvi, vai na paz. Para tu ir embora porque alguma coisa tem mesmo. A palavra diz: resistir ao diabo e fugirá de vós. A Bíblia não diz enfrenta o diabo, diz resiste. Como é que você resiste ao diabo? Adorando a Deus, orando a Deus, lendo a palavra de Deus. Não é para enfrentar o diabo. Calma, não é você. Não é para enfrentar, é para resistir. É para resistir, não é você. É para resistir, cara. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você enfrenta o diabo, você está na carne. Se você está na carne, ele tem mais força do que você. Porque a carne, nós lemos, ela é morte. A carne é morte. Até o sorvete da Royal, o sorvete da Kibon é morte, cara. Colesterol, gordura, é gostoso, mas é morte, irmãos. Tem esses médicos aí tu fala sorvete, putz, sorvete, esses de massa são os piores, são os mais gostosos, né? Mas cara, se você vê na ponta do lápis, tu não vai morrer. Tomar um sorvete vai morrer. Mas se você for avaliar, não é vida, é vida. É vida. Tomar sorvete é vida. Mas é morte, irmãos. É morte por quê? Porque vai degradar o teu organismo. Ele não é uma vitamina. Não é, cara. Margarina. Nem mosca come. Mas tá lá. Coalho. Sal. Deliciosa. E é gostoso, cara. Não é gostoso? Eu gosto. Mas eu não estou comendo mais. Mas é morte, cara. É morte. Está entendendo? Aí tu fala, pô, mas eu estou pensando nos 10 pecados capitais aí. Mas é morte, cara. É morte. São 7. É morte, nem sei quais são. Os seus 10 mandamentos, irmãos. Os 10 mandamentos estão na Bíblia. É morte, cara. Você está entendendo? É morte. O que eu estava falando mesmo, além de que é morte? Enfrentar o diabo. Se você enfrentar o diabo na tua carne, o que é a carne? O que é a carne? Ah, obrigado. Mas vamos tentar mais uma vez. O que é a carne? É morte, cara. Se tu enfrentar o diabo olhando para o diabo, cara, vai te deixar irado. Tu vai querer enfrentar uma pessoa, enfrentar tua mãe, enfrentar teu pai. É morte, cara. É morte. Como é que você enfrenta então? Palavra, põe uma adoração, pega o violão. Meu amigo, dói ré, cara. Segredo do sucesso. Dói ré. Para quem conhece sabe que salvou muita gente já. O dói o ré é só a base para você pisar em Satanás. Porque é o Deus da paz que esmaga Satanás. Não é você, não sou eu que esmagamos o diabo. É o Senhor que o repreende. E quando o bicho está pegando, se tu quiser resistir na carne, tu não vai conseguir, cara. Se tu quiser ficar na rodinha, continuar, tu não vai conseguir. Então como que eu resisto ao diabo?
Diga: oração, adoração e posicionamento. Se você ora e adora, e orar tem a ver com a leitura da palavra. Se você ora e adora e não se posiciona, não rola. Não rola. Os três precisam estar juntos, cara. Eu preciso orar, porque se eu não oro, eu fico fraco e a tentação vem. Eu estou posicionado, eu não vou na balada, eu não vou nos lugares, mas eu passo mal, cara. Eu sofro porque eu estou orando pouco. Se eu não adoro, a presença de Deus ela não está fluindo, porque nos louvores há libertação. E quando eu estou adorando a Deus, cara, eu começo a me conhecer, eu começo a perder a vergonha, eu começo a perder eu começo a perder tudo que é morte. Tudo que é morte eu perco, e a vida vem, porque onde o Espírito de Deus está, ali é a liberdade, e Deus habita no meio dos louvores. Então, se eu orar, adorar e me posicionar, você vai voar, cara. Você vai voar e o fogo vai descer. Eu quero ver o avivamento no Flame, cara. E começa por mim, essa palavra começa por mim. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Para que eu vou andar com a galera lá de fora se eu tenho uma galera bonita e radical aqui? Caramba, velho, eu não preciso, cara. A igreja me salvou. Jesus me salvou. As pessoas que estavam na igreja me salvaram. Porque eu falei, eu tenho uma galera legal para andar. Tem uns caras que não estão querendo pecado. Tem uns caras que estão indo na NV, eu vou também. Tem uns caras que estão vindo para a igreja, eu vou lá encontrar com esses caras. Eu não daí da igreja para casa, feliz, cara. Ia ver o programa do Silvio Santos antes de acabar no domingo, felizão. Hoje nem dá mais, cara. Tem uma macumbeira, uma que é bonita, que dá em cima do Silvio Santos, que é casado. O último programa, você vê, que eu sei que você vê. Você vê, mas não vê, né? Ninguém vê, cara. Aí, obrigado pela sinceridade. Só uma foi sincera. Então é o seguinte, nem esse programa dá mais para ver, cara. Mas tem que ir para casa direto. Às vezes eu esqueço o que eu estou falando. Lembrei. Você sai da igreja, você vai para casa direto. Ora por mim aí, irmão. Está orando um pouco aí, viu? Precisão. Estou brincando, fique em paz. Tá bom. Ó o Júnior. Menino bonito. Ó, por dentro ele está no fogo, cara. Por dentro está quietinho, mas dentro é uma bareda, assim. Se ele pudesse manifestar o que ele está sentindo agora, irmão, ele ia dar pirueta aqui, não é, Júnior? Santo de Israel. Olhem para cá. Irmãos, quando nós usamos a oração contra o diabo, aí o bicho morre. Quando nós lemos a palavra, a gente esquece do diabo. Quando a gente adora, então, tudo muda, cara. O clima vem, o céu na terra desce, e é outro nível, sim ou não? Sim. Só que você quer só 40 minutinhos dessa presença, você precisa da oração, da adoração e do posicionamento de segunda a segunda. Obviamente você vai estudar, vai passar outra na escola, cara, acabou a aula, se posiciona. Não fica lá, cara. Não fica, velho. Não fica porque atrai. A tua natureza é igual a deles. Só que se você for guiado pelo Espírito, posicionado, tudo muda. Eu quero que o fogo desça no Flame. Você quer também? Você está comigo? Você está comigo? Uma salva de palmas ao Senhor. Cara, se você faz o que a Bíblia manda, você está safo, cara. O problema é que a galera acha que a Bíblia é chata. A Bíblia não é chata, a Bíblia é o manual da nossa vida. Não tem como. Esse é o manual da tua vida. Então você se acha um chato, porque esse é o manual da tua vida. Não tem como. Ele é o manual da minha e da sua vida. Ele diz o que eu devo fazer para me proteger dos tombos que eu estou levando. Ele me diz como eu me curo da doença que eu tenho por causa das brechas que eu dou por causa do pecado. Ela me ensina, me alimenta e me motiva a vencer a mentira, a masturbação, qualquer pecado. A palavra me ajuda. Se eu não leio, eu estou na roça.
Se eu não leio, eu estou na roça, eu vou enfraquecendo. E chega uma hora que, cara, eu me sinto fraco, literalmente, sem servir para ninguém, para nada. Mas se eu leio a Bíblia e a Bíblia fala, cara, se eu estou em pecado, o que eu faço? Eu preciso confessar meu pecado a Deus. Então o que eu vou fazer? Eu vou confessar meu pecado a Deus, cara. Se eu quero me posicionar, se eu quero o fogo de Deus, eu vou confessar meu pecado a Deus. Deus, eu pequei, Deus. Deus, eu menti, Senhor, me perdoa. Perdoa, Senhor, eu sei que isso não é a minha natureza. O Senhor não tem isso para mim. Eu também não quero isso acontecer, me perdoa. Acabou, cara. Acabou. Não faz mais. Aí você tem coragem e conversa com a tua liderança. A pessoa que tem autoridade sobre a tua vida. Cara, você não sabe quando você vai voar. Você quer que alguém confie em você? Essa personalidade que só você conhece, que só eu conheço, ela precisa ser dividida com alguém. Porque se eu não divido a minha personalidade com alguém, como que alguém vai confiar em mim, cara? Porque se eu sei que eu sou podre, eu também sei que você é podre. Se você sabe que você é podre por dentro, você também deveria saber que os outros também são. Então quer dizer, maldito é o homem que confia no homem. Mas se você começa a ser guiado por Deus, e você começa a ser transparente, cara, você fala, meu, aquele cara, ele quer ajuda, meu. Ele realmente quer Deus, as obras dele mostram. Tem gente que fala, meu, eu tenho fé. Você tem fé? Então me mostra as tuas obras. E eu mostro as minhas obras através da fé. Quer conhecer uma pessoa que tem fé? Vê os frutos dela. Não só o que ela diz. Se ela diz, ela faz. Ah, você está bem? Estou firmão. Aí tu vê a pessoa sem fruto nenhum, cara. Como é que você vai confiar nela? Você confiaria? Hã? Você chamaria uma pessoa para trabalhar na tua empresa? Para mexer no caixa? Sem conhecer ela? Colocar ali R$1.000 girando todo dia, R$10.000, você ia colocar ela ali? Então por que alguém vai te colocar num cargo de confiança? Se a pessoa te conhecer, se a pessoa ver que você quer, você vai ser sincero, ó, cara, ó, eu não consigo vir tal hora porque eu tenho um compromisso, dá para melhorar? Melhor do que falar, não, eu venho e falta, não, eu vou e não vai, não, eu estou bem e não está, não, eu não estou fazendo nada de errado, não estou pecando, está na rua, está zoado, está estragado. Qual é o sentido de me enganar? Se você é, eu não entendo, cara. Vaidade. Eu tenho vaidade, nós temos vaidade, mas, irmão, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o manual da vida, ele te ensina a você ser uma pessoa feliz. Se você confessa o seu pecado para Deus, fica tão fácil de falar para alguém. Sabe por que você não fala para alguém? Porque você não confessou para Deus. Se você confessa para Deus, Deus te constrange, Deus fala, filho, te perdoei, acabou, tirei o opróbrio de você, tirei o peso das tuas costas, já está perdoado. Agora você precisa contar para o teu líder, termina o processo, porque é confessar a Deus e será perdoado, confessar ao seu irmão e será curado. Amém? Se você tem a palavra de Deus, a oração e o posicionamento, Ele não te pega. E se você cair, a palavra te garante que Deus te levanta. Eu já estou acabando, tá? Amém. O diabo perde para a palavra. Diga isso junto comigo. O diabo perde para a palavra. Palavra de Deus. Ele não perde para mim, ele não perde para você. Ele perde para a palavra de Deus, para Cristo Jesus. O que salvou Jesus no deserto quando o diabo o tentou foi a palavra. Então, cara, eu não estou dizendo que você não lê, eu não estou dizendo que você lê, eu preciso ler muito mais. Mas uma coisa eu preciso saber: quando eu tiver que correr para algum lugar, eu sei que é para a palavra que eu tenho que correr. Você está sabendo isso aqui, amém? Se você não souber disso aqui, ou se você ignorar isso aqui, aí, cara, é algo seu. Mas eu acredito que você é uma pessoa inteligente, esperta, que é o melhor para você. Então creia que o diabo só perde para a palavra. Porque aqui é o verbo que se fez carne. A palavra é Jesus. Amém? No nome de Jesus, ele não resiste.
Eu quero que você repita mais uma coisa comigo. Antes disso, eu queria dizer que o diabo, ele não quer que você reconheça os seus erros. Sabe que você não quer reconhecer os seus erros? O diabo que não quer deixar. É o diabo que não deixa a gente falar. É ele. Ele quer que você reconheça o erro do irmão. Aí não é fácil? É porque é ele que faz. Porque Deus fala para a gente não acusar. Mas a gente acusa. Sim ou não? É fácil? Não, mas tá tão sujo quanto, né? Mas a panelinha, não vai lá, não vou no freio, aqui tem um monte de gente, não sei o quê. Tá metendo pau, tudo mentira. Tá tudo errado. Tá falando do irmão e tá tudo errado. Por quê? Porque não consegue confessar os seus pecados, mas consegue falar dos erros do seu irmão. É ou não é? Então, qual que é a exegese disso? A exegese disso é: eu não posso mudar você e você não pode me mudar. Então eu quero que você olhe para o seu irmão, por favor, e fale: eu não posso mudar você e você não pode me mudar. Então para de falar dos meus defeitos. Essa hora ficou difícil, né? Irmão, sabe o que é? A gente pode falar, a gente não pode fazer fofoca. Uma igreja saudável se cuida dos defeitos. Eu sou cuidado dos meus defeitos. Você deve ser cuidado dos seus defeitos. Aqui é o lugar para isso. Mas o problema é a pessoa que está com defeito, cheia dos defeitos, falando da outra. E aí o que acontece? O diabo tem autoridade sobre isso. E aí ele, enche você de fofoquice, o espírito da fofoquice. Esse cara, tu viu, cara, o irmão desviou, né, e tal, mas e aí? Vamos ver se o Largs fala alguma coisa. Não pergunta para mim, irmão, que eu não vou te falar nada. Agora, uma coisa é fato: quando nós queremos mudar alguém, a única coisa que nós podemos fazer é orar por ela e profetizar sobre a vida dela. Eu não consigo mudar você daqui, mas eu posso profetizar que os frutos do Espírito virão sobre a sua vida. Eu posso profetizar que o Espírito Santo vai te constranger, vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso profetizar sobre a sua vida porque eu creio no Senhor, que Ele tem poder para te convencer daquilo que você precisa mudar. Eu não tenho, mas o Espírito Santo tem. Então o que adianta? Não adianta nada eu falar de você, mas adianta eu profetizar sobre você. Adianta eu falar que você pode mudar. E adianta eu orar por você. Só é transformado quem dá atenção para o Espírito Santo. Ei, alguém aqui dá atenção para o Espírito Santo? Alguém aqui acredita no Espírito Santo? Alguém aqui sabe que Ele nos ama do jeito que nós somos? Ele está olhando para nós, esperando nós falarmos: Espírito Santo, eu não aguento mais essa vida desse jeito. Espírito Santo, eu estou melhorando, mas eu quero melhorar mais. Espírito Santo, é tu que diz, que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Já veio 10 irmãos falarem, eu não aguento mais eles falarem. É o Senhor que pode me ajudar. Me ajuda. Alguém aqui clama ao Espírito Santo nessa noite? Alguém aqui pode clamar ao Espírito Santo para ser um profeta, ser um evangelista, ser um adorador? Deus está chamando, irmãos. Alguém aqui deseja o chamado de Deus? É ao Espírito Santo que você tem que pedir. Espírito Santo, eu quero morrer como Paulo para o mundo. Espírito Santo, eu quero pregar como Pedro para 5.000 pessoas. Eu quero que Deus, o teu Espírito me use. Eu sei que para isso eu preciso morrer. Espírito Santo, me ajuda. Eu reconheço os meus erros. Eu quero ser transformado. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu não consigo, se eu não for guiado pelo Senhor, matar os atos do meu corpo. Eu preciso ser guiado por Ti. Tem misericórdia de mim, Espírito Santo, e me ajuda, porque eu quero cumprir o Teu chamado na minha vida. Amém? Amém. Aleluia! Ele está nos ouvindo, irmãos. Ele está nos ouvindo.
Agora, você não pode olhar para a pessoa que está do seu lado e não quer o Espírito Santo. Porque dentro da igreja, assim como Jesus, ele curou, fez milagres, e um monte de gente não deu ouvido para Jesus. Pedro pregou para 3, 5 mil pessoas, fora mulheres e crianças, muitos se converteram, todos não. Mas eu creio que naquele momento, algumas pessoas negaram a palavra que receberam de Pedro. Por quê? Porque a palavra não foi de encontro com as necessidades das pessoas. Se você esperar que a palavra vá de encontro com as suas necessidades carnais, você não vai durar um mês aqui, cara. Só que se você quiser receber a palavra que está neste livro, e se você entender que se você for guiado pelo Espírito Santo, chamá-lo, conversar com ele, ler a sua palavra, e você buscá-lo, ele vai matar os hábitos do seu corpo, e você vai vencer o pecado. Você vai vencer o pecado. Você vai vencer o pecado. É o Espírito Santo que te capacita. Posso ouvir um amém? Amém. As pessoas que não ouvem, preste atenção no que eu vou falar. As pessoas que não ouvem o que é pregado, ou não se importam, elas vieram aqui para um culto irracional. Elas vieram aqui para um culto irracional. O que é um culto irracional? É o culto que as pessoas vêm para receber e nunca para dar. É o culto que as pessoas vêm para se divertir e nunca para se transformar. É o culto que elas vêm em todo o ambiente, mas não conseguem discernir nada espiritual, somente a carne que agrada. Esse é um culto irracional. O culto irracional, ele só gera frustração e não arrependimento, vergonha e não arrependimento. Esse é o culto irracional. Você vem aqui, mas você não recebe o que é para você. Você canta, talvez você bata a palma e pule, mas você não recebe. Você só vive aquele momento. O culto a Deus, ele precisa ter resultado de uma vida verdadeira, irmãos. Uma vida de erros, sim, mas uma vida de relacionamento com Deus. Com certeza, você que mora com o seu pai e a sua mãe, ou um dos dois, você erra com eles, mas você não deixa de morar com eles. Você não deixa de viver com eles. Você não deixa de sair com eles. Assim é com Deus. Se você é racional e você erra, você não deixa de sair com Deus. Você não para de falar com Deus. Você não para de vir buscar a Deus. Ainda que você peque, e aí o diabo vai vir mesmo babando sobre você. Você é tão racional que você fala: peraí, cara, é a palavra que me ajuda, é a oração que me ajuda, e se eu estou fraco, eu peço para que alguém ore por mim, para que eu receba força e eu comece a orar também. Se eu estou me sentindo mal, eu vou sim ao culto, porque a adoração traz libertação, e eu chego de um jeito e saio de outro. Isso é culto racional. No culto racional, você crê que Deus te ouve, e você também crê que você ouve a Deus, que Deus pode falar com você, que Deus vai falar dentro do seu coração, e você vai sair daqui convencido de algo, para que você queira a transformação. O culto racional é a certeza de que Deus procura pessoas que o adorem em espírito. Ou seja, eu sei como eu estou dentro da minha natureza pecaminosa, e eu não quero viver essa natureza pecaminosa, e eu quero ajuda. Então eu peço ao Espírito Santo: Senhor, eu sei que Tu pode me ajudar, me ajuda, eu estou sofrendo. O choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Isso é um culto racional. Quem está aqui? O fogo precisa ser permanente em nós e transformar o nosso caráter. O culto racional são para os que querem quebrantar o seu coração e não serem pessoas vaidosas. O culto racional é para aqueles que sabem que Deus procura pessoas que o adoram em espírito e em verdade.
e não uma festa. O culto racional é o culto que eu tenho certeza de que Deus é Espírito, e eu sei que eu posso adorá-lo no Espírito, na loucura para o mundo. Eu sei que eu posso entrar no manto, eu sei que eu posso pedir a Deus para orar em línguas, porque o meu espírito, ele ora com gemidos inexprimíveis, e nem eu sei o que eu preciso, mas o Espírito Santo me leva a orar com gemidos inexprimíveis, e ele intercede por mim. Então eu entendo que o culto é espiritual. Culto racional, existe uma tradução como culto espiritual. O culto racional é você sair da sua casa, já procurando o arrependimento daquilo que você sabe, e não lidando com Deus como um Deus de pedra, que nada pode fazer. É algo que é gerado dentro de nós. Fala, cara, eu preciso ser uma pessoa que some com este flame, para que a glória de Deus venha. Cara, eu entendo que se eu estou em pecado, eu sou um ponto de bloqueio da glória de Deus, eu só faço parte de um corpo, e eu entendo que se eu estou em pecado, e eu não conto, e eu não quero ajuda, eu estou num culto irracional, eu não estou nem aí, eu quero é diversão. Você está entendendo a diferença, meu irmão? Sim ou não? Nós fomos chamados para um culto racional, para um culto espiritual, sabe? A verdade, ela precisa confrontar o que nos destrói. Ela precisa confrontar o que nos destrói. O que já está bom, cara. Você tem coisas boas em você, você está bem em algumas coisas. Mas espera aí, você quer que o fogo caia? Você tem furo no barco? Você vai olhar para a parte que está boa do barco ou para a parte que está furada? Você falou, por dentro eu sei que você falou, para a parte que está furada. Eu vou traduzir o que você falou aqui em espírito. Para a parte que está furada, cara. Porque a parte que está boa. Mas não, um furo afunda o barco. Quem quer tampar os furos nesse lugar? Quem quer tampar os furos nesse lugar? Quem quer tampar o furo para a glória vir ficar aqui, ó? Toda vez que o culto começar, o fogo já pega. Sabe por quê? Sabe o que isso quer dizer? Furos sendo tapados. Furos sendo tapados, brechas sendo tampadas, oração funcionando, intercessão funcionando, arrependimento sendo gerado. Sabe o que é avivamento? Avivamento não é o fogo, avivamento é o caráter trazendo a transformação e o fogo descendo, porque eu vim por um culto racional, querendo já transformar a minha vida daquilo que eu tenho problema. O que eu estou bem, mas eu quero mais, porque Deus é santo. Se eu olhar para o pecador, eu estou bem, mas se eu olhar para Deus, eu preciso melhorar, porque é de glória em glória, de vitória em vitória, que eu vou conseguir ser mais cheio do eixo de Deus, do fogo de Deus, da glória de Deus. Ele tem isso para nós. Então quem quer tampar os buracos do barco nessa noite? Dê uma salva de palmas ao Espírito Santo.